Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Bom, então aqui cabe, na verdade, só estabelecer as variações possíveis entre as cores que vão ser pintadas nos círculos A, B, C e D. Então, naturalmente, eu posso tentar aplicar aqui o processo do princípio multiplicativo. Então, eu vou colocar aqui A, B, C e D, lembrando que há 3 cores disponíveis e que círculos que estejam ligados por um segmento têm que ter cores distintas. Então, se eu fizer a primeira escolha considerando o círculo A, aqui sem perda de generalidade, qualquer um poderia ser o primeiro escolhido. Se eu escolher aqui A, eu vou ter, evidentemente, 3 possibilidades, porque é o primeiro a ser escolhido. Tem todas as cores possíveis. Aí, quando nós passarmos para B, eu vou ter 2 possibilidades, porque B está conectado com A, então uma das cores tem que ser excluída, né, a cor que foi pintada em A. Quando chegar em C, eu vou tirar a possibilidade do B, mas volta a possibilidade que tinha em A, porque vale lembrar que C e A não estão conectados diretamente. Então eu vou ter 2 possibilidades para C, que são as 3 cores que tem, né, dos lápis, menos aquela que foi pintada em B. E aí, quando chegar no círculo D, é que mora um ponto-chave da questão. Quantas são as possibilidades? Lembrando que eu tenho aqui 3 para cada uma, aliás, eu tenho 2 possibilidades em B para cada uma das 3 de A, e tem as 2 de C para cada uma das que já foram pintadas nos anteriores. E aí, naturalmente, eu vou fazer aqui para D, mas quando nós chegarmos em D, qual é o número de possibilidades? E a resposta é, vou colocar uma interrogação aqui, depende. Depende do que, afinal de contas? Depende de que A e C tenham sido pintados por cores iguais ou por cores distintas. Porque se A e C tivessem sido pintados por cores iguais, observe que o vértice D, que o círculo D, está conectado a A e a C. Então, se A e C tiverem sido pintados por cores iguais, das 3 cores disponíveis, eu vou eliminar apenas essa que está colorido em A e em C. E aí restam 2 possibilidades para D. Mas se A e C tiverem cores distintas, então D não pode ser pintado com nenhuma delas, e aí eliminando as 2, sobra uma possibilidade para D. Então, essa interrogação aqui, ela seria dada por uma ou 2 possibilidades, dependendo do que aconteceu entre A e C. Então, esse problema, mesmo que a gente tenha chegado até aqui sem obter uma resposta, é importante você enxergar esse tipo de situação para perceber que há necessidade natural de desmembrar esse problema, essa resolução, em 2 casos, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou considerar o primeiro caso com A e C com cores iguais. Se A e C têm cores iguais, então eu vou chamar aqui de novo A, B, C, D. E aí eu vou ter 3 possibilidades para A. Para cada uma delas eu vou ter 2 possibilidades para B. Quando nós chegarmos em C, eu vou ter uma única possibilidade, porque se A e C têm cores iguais, C deve ser a mesma cor, deve ser pintado da mesma cor que foi em A, e aí como A já tinha sido escolhido, só vai restar uma opção para C. E aí como A e C têm cores iguais, significa dizer que quando eu for pintar D, a cor escolhida para D deve ser diferente de A e de C. Mas como A e C foram pintados com uma única cor, das 3 cores possíveis, eu vou eliminar essa única e vão restar 2 possibilidades para D. Eu vou eliminar aquela única cor que foi pintada em A e C. E aí vão sobrar 2 cores para D. Então, totalizando dessa forma, 12 maneiras de pintar esses círculos, considerando A e C com cores iguais. Já no segundo caso, onde A e C tem cores distintas, então vamos colocar aqui cores distintas. Então, de novo, vamos fazer as escolhas para A, B, C e D.
onde A vai ter inicialmente 3 possibilidades, para cada uma delas 2 possibilidades para C, para cada uma delas 2 possibilidades para D, porque observe que o C tem que ser diferente do A. Então, se ele tem que ser diferente, aliás, minto, não são 2, é uma única possibilidade para C, porque ele tem que ser diferente de B e tem que ser diferente de A. E A e B já têm cores distintas. Então, como C tem que ser diferente de B, porque está conectado a B, mas tem que ser diferente de A, pela nossa hipótese, que A e C têm cores distintas, só resta uma única possibilidade de cor para C, e aí, nesse caso, como A e C têm cores distintas, e D tem que ser diferente tanto de A quanto de C, das 3 cores eu vou eliminar 2, que é aquela que está pintada em A e aquela que está pintada em C, vai restar uma única possibilidade para D. E aí nós vamos ter 6 possibilidades, considerando a hipótese, esse caso, com A e C pintados de cores distintas. Então quer dizer que fazendo aqui, na verdade, o cálculo, para totalizar o número de maneiras distintas que esses círculos podem ser pintados, aí agora basta somar os 2 casos, nós temos 6 mais 12, um total de 18 maneiras diferentes que a criança pode fazer o que foi pedido pelo pai. Então a resposta, opção C.